Agora eu chamo o Dr. Rafael Vargas. Muito bem-vindo. Ele é professor, supervisor do Programa de Residência Médica em Oncologia Clínica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, coordenador do Serviço de Oncologia Clínica na Santa Casa de Porto Alegre, membro do Conselho do Instituto de Governança e Controle do Câncer, o IGCC, e integrante da coalizão Força Onco. Ele vai nos trazer algumas informações sobre a importância de uma abordagem multidisciplinar e as prioridades no combate ao câncer de ovário no SUS. Muito obrigada. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Estão vendo a minha apresentação? Sim, Então tá. Foi me dado o tema, então, a importância de uma abordagem multidisciplinar e as prioridades no combate do câncer de ovário no SUS, tá? Não tem nenhum conflito de interesse. E para abordar um pouco esse tema, eu quis fazer, contando uma história, tá? Uma história real de uma paciente aqui do SUS, 47 anos, que veio à consulta com uma dor abdominal inespecífica. Essa paciente levou 13 dias para conseguir uma consulta no ABS. O médico atendeu, examinou ela, fez uma hipótese diagnóstica de alguma neoplasia abdominal, solicitou uma ecografia que levou 21 dias para ser marcada. Essa ecografia ela foi inconclusiva, mas até a paciente pegar o laudo da ecografia, voltar na unidade básica e mostrar para o médico, foram mais 32 dias. Né? E aí a gente vai meio que ilustrando a jornada diária desses pacientes que têm uma suspeita diagnóstica de câncer. E aí, Dr. Rafael, desculpa lhe oi, interromper, mas a sua apresentação ela não está passando e ela não está no modo apresentação. Então valeria a pena a gente agora só fazer uma pausazinha. tá aparecendo? Tá aparecendo, mas ainda não está no modo apresentação. Está aparecendo um slide aqui como um tempo, né? Um Deixa, fluxo aqui dessa paciente. Não sei deixa, se é. eu vou parar a apresentação de novo e vou ver se agora vai. Vamos lá. Estão vendo? Sim, agora sim. Então, essa paciente, então, o médico logo viu de novo as alterações inespecíficas da ecografia, conseguiu adiantar uma tomografia para essa paciente. Em 6 dias ela fez uma tomografia, mas levou mais 11 dias para voltar na unidade básica com o resultado da tomografia. Moral da história, pessoal: 83 dias desde a suspeita diagnóstica até um exame de imagem mostrando uma hipótese diagnóstica de uma neoplasia de ovário. Essa paciente foi regulada e em 20 dias entrou na atenção terciária para fazer seu diagnóstico e teve seu tratamento iniciado aí em 15 dias com a cirurgia. Tempo total, 118 dias entre a suspeita diagnóstica, clínica, até o tratamento da paciente. O que acontece? Anteriormente, essa paciente tinha sintomas inespecíficos. 100 dias depois, ela entra no hospital com ascite, desnutrição, dor, vômitos, com piora do seu performance. É um fato isolado que a gente vê no todo dia? É um fato comum? Né? A gente sabe que a neoplasia de ovário é a oitava neoplasia mais incidente, a nona em mortalidade, e se a gente for pegar o painel de oncologia, 18% das pacientes com neoplasia de ovário têm o seu diagnóstico após 60 dias. Como é que a gente pode reduzir essa mortalidade? O que realmente importa? Eu acho que antes que a gente falar assim, de fazer uma grande feijoada, falar de novas tecnologias, novos medicamentos, a gente tem que fazer o nosso bom e velho arroz com feijão. E o que é o nosso bom e velho arroz com feijão? Esse slide aqui, que foi tirado do JAMA, mostra as fases desde a prevenção primária, secundária e acesso ao tratamento. E quando a gente fala de acesso ao tratamento, é o tempo. A gente tem evidência científica robusta que quanto mais tempo a gente demora para iniciar o tratamento, pior é o prognóstico das pacientes. Idealmente, as pacientes deveriam ter o acesso ao tratamento em menos de 30 dias. Então, uma das minhas primeiras prioridades que eu coloco aqui, que a gente fazer o bom arroz com feijão, essas pacientes têm que ter acesso imediato ao tratamento. Eu acho que o colega anterior falou muito bem, criar referências para casos suspeitos, talvez centros de diagnóstico rápido, ter uma melhor articulação entre os diversos pontos da rede,
e melhorar o entendimento da jornada do paciente, também, como mostrou a colega anterior. E quando a gente fala de rastreamento, foi muito bem pontuado aqui que não existe nenhuma evidência de rastreamento populacional para o câncer de ovário. As evidências são negativas para a mortalidade. Mas, se a gente for ver o paciente de alto risco, aquele com história familiar, aquele portador de alguma mutação germinativa, como BRCA1, BRCA2 ou síndrome de Lynch, ele tem um alto risco de desenvolver o câncer de ovário. E aí vem minha segunda recomendação: acesso a testes genéticos e, principalmente, o aconselhamento genético, a consulta de aconselhamento genético e o teste genético. E, obviamente, quando a gente fala agora lá da prevenção primária, a gente tem que investir na sensibilização da população. Então, os dias alusivos ao câncer de ovário, noções de prevenção primária, né, como foi colocado anteriormente, e nós temos que capacitar os nossos profissionais de atenção primária para fazer a promoção, né, em saúde, a prevenção, e fazer o diagnóstico, ter a suspeita diagnóstica e saber para quem vai ser encaminhado esse paciente na suspeita diagnóstica. E, por último, vem a questão da importância do manejo multidisciplinar. Hoje, né, a gente faz o manejo multidisciplinar linear. O cirurgião opera, manda para o patologista, ele analisa e que manda para o oncologista, ele vai definir se o paciente vai fazer a adjuvância ou não. A gente sabe, a gente tem evidência científica que hoje o melhor manejo é centrado no paciente, com discussão com amplos stakeholders envolvidos, tá? E por que isso é importante? Porque nós temos evidências científicas também que o manejo multidisciplinar melhora a experiência do paciente, que fica mais satisfeito porque ele entende melhor o seu prognóstico, os seus tratamentos que vão ser realizados, melhora o desfecho, mostrando que alguns estudos aumentam até 40% a chance de sobrevida, e maior eficiência, tratamentos mais efetivos com menos alocação de recursos. Então, o manejo multidisciplinar, ele deve ser utilizado no SUS. E aí eu coloquei ainda a questão sobre o uso de centros especializados, que foi colocado anteriormente, centros especializados no diagnóstico, na cirurgia e no tratamento sistêmico. A gente já tem algumas evidências científicas da questão da HIPEC no câncer de ovário, e também eu também defendo que a gente tem que ter centros de referências em HIPEC, câncer de ovário. Aqui na Santa Casa, a gente tem um centro de referência, né, de doença do peritônio, então isso aqui é um exemplo. Então, minhas prioridades para o SUS, tá? Em resumo, garantir acesso imediato, tá? Reduzir o tempo entre a suspeita e o tratamento. Como? Criar referências para os casos suspeitos para fazer o diagnóstico e esses serem encaminhados para os centros de referência de tratamento. Isso demanda a melhor articulação entre os diversos pontos da rede, unidade básica, setor terciário. A gente tem que entender melhor a jornada do paciente para ver onde estão os gargalos. Falando de prevenção, maior possibilidade de acesso a médico geneticista e aí testes genéticos, sensibilizar a população sobre a prevenção do câncer de ovário, capacitar profissionais de atenção primária e abordagem multidisciplinar em centros especializados em diagnóstico e tratamento sistêmico. Para finalizar, eu faço um convite aqui para vocês. Dia 13 de abril, a gente vai fazer uma live no GCC, onde nós vamos apresentar o nosso guia de multidisciplinariedade do cuidado oncológico. É o primeiro guia de como fazer reuniões multidisciplinares. Tá? É um guia que a gente desenvolveu para a cidade de Porto Alegre. Tá? E aí, mais ou menos, a gente fala da importância da avaliação multidisciplinar e como a gente monta essa reunião multidisciplinar. Era isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigada ao Dr. Rafael.